Salve galera, tudo certo? Professor Neto, vou trabalhar aqui com vocês mais um pouquinho sobre a eletrodinâmica, né? Vamos começar hoje falando um pouquinho sobre as leis de Ohm e, consequentemente, falando sobre potência. Depois a gente parte para uma segunda lei, associação de resistores, e assim a gente vai descrevendo tudo que é importante dentro de eletrodinâmica, ok? Bom, para começar, pessoal, nós vamos falar aqui então um pouquinho sobre as leis de Ohm. E para a gente compreender um pouquinho a respeito dessas tais leis de Ohm, né, mais especificamente sobre a primeira por enquanto, é importante que vocês conheçam alguns elementos que compõem um circuito elétrico. Eu vou começar, antes de eu falar das leis especificamente, falando para vocês sobre um circuito elétrico simples, como é que ele funciona, quais são os elementos e as principais características, correto? Na nossa última aula, eu falei para vocês a respeito de eletrodinâmica, mais especificamente falando sobre corrente elétrica. Uma das características que eu falei com vocês sobre a corrente elétrica é a questão do sentido da corrente elétrica. Sentido este que nós vamos adotar a partir de agora como sendo apenas o sentido convencional, ok? Então imagine um circuito simples como este, onde nós temos basicamente três elementos. Essas linhas retas que eu estou aqui representando, elas fazem o papel, na verdade, de fios de ligação. Seria fiozinhos ligando, por exemplo, os terminais de uma pilha, de uma bateria, a um resistor. Esse é o circuito mais simples possível que nós temos para observar. Esses três elementos, cada um deles vai ter um papel fundamental no estudo da eletrodinâmica. O primeiro deles, uma fonte tensora como esta, que ela apresenta o que nós definimos como uma DDP. Ela possui ou ela apresenta uma diferença de potencial. Diferença de potencial esta, visto em eletrostática, onde nós temos um potencial positivo para a placa positiva, um potencial negativo para a placa negativa, gerando assim este desequilíbrio eletrostático, fazendo com que as cargas elétricas possam se mover. A partir daqui, nós temos o deslocamento da corrente elétrica através deste circuito, transportando assim para o circuito uma certa quantidade de energia. Esta energia ela acaba sendo consumida, ela vai acabar sendo, na verdade, gasta por este elemento, conhecido aqui por nós como uma resistência elétrica. Então nós temos aqui um elemento que fornece uma certa quantidade de energia, a corrente elétrica com essa responsabilidade de transportar esta energia através do seu circuito, e a sua resistência consumindo esta energia e basicamente a transformando em calor. Transformando, portanto, essa energia em calor, o que nós conhecemos como efeito Joule da corrente elétrica. É o conhecido efeito térmico da corrente elétrica. Então ele vai dar simplesmente origem a uma determinada quantidade de energia sendo transformada em calor. Este é o mais simples de todos os circuitos. Temos uma fonte tensora que gera uma certa quantidade de energia essa transportada pela corrente e, consequentemente, chegando a uma resistência, convertendo, transformando esta energia em calor sob efeito Joule, efeito este sendo um dos 5 efeitos da corrente elétrica que eu falei com vocês na aula sobre eletrodinâmica, sobre corrente elétrica mais especificamente, ok? A partir daqui, desses 3 elementos que compõem um determinado tipo de circuito, nós podemos observar a primeira lei de Ohm, que ele analisa um circuito como esse e relaciona esses 3 elementos da seguinte forma. Acompanhe aqui. A primeira lei de Ohm, bastante importante, e é uma das leis mais cobradas nos vestibulares, quando a gente fala a respeito de circuitos elétricos, né? Esta primeira lei de Ohm, ela vai estar tratando exclusivamente, dentro de um determinado tipo de circuito, né, de um resistor cujo valor numérico permanece constante. Então, toda vez que você tiver um resistor ou uma resistência que tem como objetivo principal transformar essa energia elétrica em calor. Nós temos diversos elementos que podem apresentar propriedades semelhantes à de um resistor, ou seja, de consumir esta energia elétrica. Por exemplo, nós podemos ter lâmpadas, podemos ter TVs, computadores que pegam a energia elétrica e transformam em outra forma. A isso nós damos o nome de elementos receptores elétricos. Agora, os elementos que têm como objetivo principal transformar 100% dessa energia elétrica em energia térmica são os resistores. Estes resistores, se eles apresentarem valor numérico para a sua resistência constante, toda vez que nós tivermos este termo,
uma resistência elétrica com valor numérico constante. A isto, nós daremos o nome de resistor ohmico. Isso daqui, portanto, é classificado como um resistor ohmico para um determinado tipo de circuito elétrico. O que o Ohm conseguiu observar, o que o Ohm conseguiu perceber dentro de um resistor ohmico, então a principal característica é exatamente esta, a sua resistência, olha, não muda com o passar do tempo, né? O Ohm conseguiu notar, o Ohm conseguiu perceber, observar que graficamente nós podemos representar esta propriedade da seguinte forma. Em um gráfico de diferença de potencial em função da corrente elétrica na qual este elemento vai estar sendo percorrido, né? O Ohm começou a notar que para cada par de valores que você pegava, aumentando a DDP, dava origem a uma determinada corrente, aumentávamos mais esta DDP, aumentava-se mais a intensidade de corrente. Ele extrapolando esses dados através de um gráfico, ele conseguiu concluir que nós temos uma propriedade para este gráfico, como esta daqui, ó. Uma propriedade como esta, um gráfico linear, uma função de primeiro grau. Então, neste caso, nós podemos dizer, este gráfico é um gráfico linear, este gráfico apresenta a propriedade de uma função exclusivamente de primeiro grau. Isso daqui é uma função de primeiro grau. Por quê? Para uma determinada corrente elétrica, que eu vou considerar aqui ó, como I1, o Ohm observou que era necessário fornecer a esse sistema uma diferença de potencial classificada como U1. Ao aumentarmos, por exemplo, ao dobrarmos este valor da diferença de potencial a qual essa resistência está submetida, o Ohm começou a perceber que nós tínhamos também uma elevação na mesma proporção da corrente elétrica. Ou seja, ao dobrar-se a DDP, dobra-se também a intensidade de corrente elétrica. Indicando que as duas grandezas para uma mesma resistência são grandezas consideradas como diretamente proporcionais, certo? Com esta consideração, nós podemos descobrir, podemos determinar o valor da intensidade desta resistência, que ela é representada através deste gráfico, através dessa função linear, dessa função de primeiro grau, também através desta inclinação aqui. Ó. O Ohm conseguiu notar o seguinte, presta atenção, acompanhe aqui. Dentro de uma relação como esta, para diferentes pares de valores de resistência, não, me desculpem, deixa eu só corrigir isso daqui, de DDP, para diferentes valores de diferença de potencial em função da sua corrente elétrica I, se aumentarmos, dobrando, por exemplo, o valor da diferença de potencial, dobra-se também o valor da intensidade de corrente. Se nós triplicarmos o valor dessa diferença de potencial, triplica-se, consequentemente, o valor dessa intensidade de corrente. Então, como esta relação permanece constante, a isto aqui, a esta razão, nós podemos dizer, é para caracterizar o valor especificamente da resistência elétrica dentro deste circuito, ok? Então, dentro de uma relação que permanece constante como esta, indicando assim que este resistor é considerado como resistor ohmico, o Ohm relacionou as três grandezas da seguinte forma. A resistência pode ser dado como a diferença de potencial pela intensidade da corrente elétrica, ou, simplesmente, nós podemos relacionar esses três termos através de U sendo igual a resistência vezes a intensidade de corrente elétrica, URI. Esta é, portanto, considerada como a primeira lei de Ohm. R, que é igual a U sobre I, o pessoal lembra também como RUI, para decorar mais facilmente essa expressão, ou URI, simplesmente dentro desta representação de um resistor considerado como resistor ohmico. Para você não se perder, eu vou representar cada um desses três termos dentro desta relação. O Uzinho, que aparece nessa expressão, é conhecido como diferença de potencial. Então, a isto nós consideramos como uma diferença de potencial. A unidade de medida para essa grandeza DDP, ou diferença de potencial, será a grandeza volt. Então nós vamos medir quantos volts nós temos de diferença de potencial entre dois terminais de uma fonte tensora qualquer, seja ele uma pilha, uma bateria, não importa, a rede elétrica, enfim. Temos um segundo elemento,
a resistência elétrica, ou resistor simplesmente. Então aqui nós vamos ter uma caracterização de uma resistência elétrica. Resistência elétrica, ela passa a ser medida por uma letra grega conhecida como ômega, que recebe o nome de Ohm, igual à primeira lei, tá? Ohm é o nome dessa letrinha grega aqui, representando, parecendo o formatinho de uma ferradura. É a letra grega ômega. E o I desta expressão representa a intensidade da corrente elétrica que vai percorrer esse determinado tipo de circuito, que percorre esse determinado tipo de sistema. Corrente elétrica esta, medida sempre em ampere, ok? Então as propriedades gráficas para a primeira lei de Ohm são importantes. Você tem que lembrar que é uma função do primeiro grau, é um gráfico linear e que a inclinação também pode caracterizar o valor dessa resistência. Como assim a inclinação? Eu posso simplesmente considerar que a resistência elétrica é a razão da diferença de potencial pela intensidade de corrente. Ou, uma segunda maneira, é caracterizar que a sua resistência ela é numericamente igual à tangente deste ângulo alfa. Neto, como assim numericamente igual à tangente deste ângulo? A tangente vai representar para vocês apenas um número. A resistência, ela apresenta uma unidade de medida, a grandeza 1. Então elas apresentam valores numéricos iguais, mas para a resistência eu levo em consideração a sua unidade de medida. Lembrando do seguinte, volta só um pouquinho aqui, olha. Neste gráfico, né, quando a gente está falando aqui a respeito desta inclinação, é importante destacar que a inclinação para qualquer um dos pontos é este ângulo alfa que eu estou levando em consideração para o cálculo do valor numérico desta resistência elétrica, certo? Então, dentro de um sistema como esse, esta inclinação pode ser calculada para qualquer par de valores dentro de um sistema como esse. Nós temos aqui uma semelhança de triângulos, onde eu tenho uma mesma inclinação alfa. Ah, se eu pegar um ângulo um pouquinho maior, sem problema nenhum, eu tenho esta mesma inclinação alfa. Então, para qualquer valor que você consiga determinar deste dado, desta intensidade, da tangente deste ângulo, é possível calcularmos o valor da resistência elétrica, ok? Então essa, pessoal, é conhecida como a primeira lei de Ohm. Agora, para você que vai fazer, por exemplo, a prova do Enem, né? Uma prova aí que normalmente eles cobram algo relacionado à energia elétrica. Eu vou mostrar para vocês, antes de eu falar da segunda lei, sobre algumas relações que tratam da potência elétrica de um sistema. Vamos lá. Falando sobre a potência, né? Esta potência conhecida como potência elétrica dos equipamentos. Isso daqui é uma preocupação, na verdade, que nós deveríamos ter com diversos equipamentos eletroeletrônicos que nós temos em casa. Dificilmente o fazemos, né? Dificilmente nós acabamos utilizando ou nos preocupando de fato com a potência elétrica desses aparelhos. Mas é importante você observar o seguinte: a potência de um determinado aparelho é ela que representa para nós a quantidade de energia que esse aparelho acaba consumindo. Como é que eu calculo o valor numérico desta potência? A potência, assim como na parte de mecânica, né, onde eu posso entender como o consumo de energia pelo tempo, ou o trabalho, também é válido como um trabalho pelo intervalo de tempo, aqui nós calculamos essa quantidade, ou a potência do aparelho, da mesma maneira, da mesma forma. Ou seja, a razão da energia pelo intervalo de tempo. Posso pensar no trabalho da força elétrica? Posso, sem problema algum. Eu não vou ficar demonstrando a equação para vocês, mas entendam, se a potência é caracterizada como esta razão entre a quantidade de energia pelo intervalo de tempo, uma outra forma de calcularmos, relacionando com esta primeira lei de Ohm, é dizermos, olha, a potência de um equipamento pode ser dada como esse produto da corrente pela diferença de potencial. Π é uma segunda maneira que nós temos para calcular a potência elétrica. A primeira, PET, potência e energia pelo tempo. Uma segunda, π, é também uma forma que nós temos para calcular a potência do aparelho. Uma terceira maneira é pegarmos a resistência e multiplicarmos pelo valor da corrente ao quadrado. Isto porque, dentro da primeira lei de Ohm, que é R vezes I, se nós substituirmos aqui o termo R vezes I, chegamos a R vezes I ao quadrado. Ou ainda, podemos calcular essa potência pela razão do quadrado da DDP pela resistência deste aparelho. Então, todas estas são maneiras de calcularmos as potências dos diferentes equipamentos, representando sempre o consumo de energia que esse aparelho possui por intervalo de tempo.
A potência elétrica, que é o termo que nós até o momento não conhecemos, esta potência elétrica, ela apresenta uma unidade de medida muito importante, que é a unidade de medida adotada no sistema internacional. Então, potência elétrica, ela será medida exclusivamente em W. O que é este W? É o conhecido watt. Tá? Quantos watts nós temos de consumo de energia elétrica? Comumente também utilizado no nosso dia a dia como watt, né? Mas é o watt a unidade de medida para essa grandeza. Essa potência elétrica, esse watt, ele tem um significado de 1 W é 1 J por 1 segundo. Ou seja, 1 watt de potência corresponde a um consumo de 1 joule de energia a cada segundo através ou por um determinado tipo de equipamento qualquer. Tá? Então nós temos aqui a unidade de medida para a grandeza potência no sistema internacional. É a razão da energia pelo intervalo de tempo. Esta primeira equação nós vamos aplicar bastante agora dentro dos circuitos elétricos, né? Observando, por exemplo, quando a potência pode aumentar, quando a potência pode diminuir, qual é a relação de proporção entre ela. Então todos esses detalhes, esses fatos, esses termos serão extraídos, né, basicamente desta equaçãozinha aqui, ó, desta relação. Lembrando o seguinte, esta equação de potência, mais especificamente falando da potência sendo a razão da energia pelo tempo, ela nos leva à compreensão do consumo de energia pelos diferentes aparelhos. Como é que eu consigo calcular, por exemplo, o consumo de energia elétrica proporcionado, produzido por uma lâmpada, né? Qual o consumo de energia produzido por um ar-condicionado? Qual o consumo de energia produzido pelo monitor do seu computador? Enfim, cada um desses elementos, para calcularmos esta quantidade de energia, ela depende exatamente desta relação. Como eu disse, essa unidade watt é a unidade adotada no Sistema Internacional de Unidades. Mas na conta de energia elétrica que chega até a sua casa, na conta de energia elétrica que chega até um prédio comercial, residencial, numa casa qualquer, não importa. A unidade usual aqui no Brasil é a grandeza kWh, também conhecido como quilowatt-hora ou quilowatt-hora, né? Esse quilowatt-hora, ele corresponde, na verdade, a quanto? Para vocês saberem o valor desta quantidade de energia, que é bastante grande. 1 kWh, vou anotar aqui para vocês, olha. 1 kWh corresponde a 3,6 vezes 10 a sexta joules de energia. Nossa, Neto, quanto é isso? 3.600.000 joules de energia consumidos em 1 kWh. Então, numa residência, fica muito mais fácil uma representação como esta, que é uma representação menor da grandeza quilowatt-hora, uma representação, vamos colocar assim, mais prática, né, para a quantidade de energia, do que nós expressarmos isso através de uma notação científica, já que isso caracteriza 3.600.000 joules de energia consumidas por 1 kWh, certo? Então isso daqui representa uma quantidade de energia, exato. Uma outra forma de observarmos esta quantidade de energia consumida é a seguinte, olha só. Esta energia consumida pelos aparelhos, esta energia consumida pelos diferentes aparelhos, isso daqui para quem vai fazer a prova, né, mais especificamente do Enem, normalmente eles cobram isso, não é apenas, claro, o Enem, a maioria dos vestibulares fazem algum tipo de pergunta relacionada com a energia consumida pelos aparelhos, ela pode ser dada simplesmente desta forma. A energia é o produto da potência do aparelho pelo tempo de funcionamento do mesmo. A energia é a potência deste equipamento pelo tempo de funcionamento do mesmo. Eu vou aproveitar com vocês agora, eu vou fazer um cálculo muito rapidinho, muito simples, mas eu gostaria que você conseguisse perceber a seguinte situação. Se nós tivéssemos, para exemplificar a situação, então, olha só, vou anotar aqui alguns detalhes, só para exemplificar. Se nós tivéssemos numa família média, né, numa família mediana aqui no Brasil, vamos considerar, não sei exatamente os dados para isso, mas eu vou considerar uma família média no Brasil contendo 4 pessoas, tá? Então, se nós tivermos em uma família 4 pessoas, é só um exemplo. Essas 4 pessoas, nós podemos considerar que cada uma delas tome apenas um banho, um único banho por
dia. Ok? Então, cada uma dessas pessoas toma exclusivamente um único banho por dia. Nada mais do que isso, nada mais do que isso. Se nós pegarmos em uma residência e que cada um desses indivíduos gaste, em média, 15 minutos no banho. É claro que tem gente que toma banho mais rápido, o que todos deveríamos fazer, mas também existem algumas situações onde os banhos são um pouco mais demorados, né? A pessoa vai lavar o cabelo, enfim. Existem algumas situações em que esse banho pode demorar mais. Independentemente disso, nós deveríamos reduzir esse intervalo de tempo dos banhos, mas, para exemplificar, eu vou considerar 15 minutos apenas por banho. E que, num determinado dia, a potência do chuveiro, a qual esses banhos são realizados, seja uma potência em torno de 4.000 watts, ou simplesmente 4 kilowatts de potência. Se nós considerarmos que a fornecedora de energia elétrica da região ou do local onde você mora, que nós tenhamos um preço médio, né? Isso aí varia, obviamente, de concessionária para concessionária, mas que nós tenhamos um preço médio para o quilowatt-hora em torno de 50 centavos. Tá? Então nós vamos considerar que a fornecedora de energia da sua casa custe o quilowatt-hora 50 centavos. Esse é o preço cobrado por ela para cada quilowatt fornecido para a sua residência. Numa situação como esta, ao final de um único mês, então presta muita atenção, em um mês, as questões que tratam de um mês, você sempre leva em consideração como se fossem 30 dias. Qual seria o consumo de energia realizado, né, numa casa como esta? Para calcularmos esse consumo de energia, é importante você notar o seguinte. Nós vamos precisar aqui de uma regra de 3 muito simples. 1 quilowatt-hora, nós sabemos que ele custa 50 centavos. Quantos quilowatts-hora serão consumidos na sua casa? Eu não sei. Para descobrir, consequentemente, o valor ou a quantidade de energia consumida nessa residência. É necessário, portanto, que você conheça quanto de energia esse chuveiro gasta ao final de um mês. Para isso, nós vamos fazer um cálculo bem simples, que é o seguinte. A energia consumida pelo aparelho é dada como produto da potência pelo tempo. Se, numa residência, a energia é o produto da potência pelo tempo, eu vou considerar uma potência do chuveiro elétrico sendo de 4 kW. 4 kW. Vezes. Quanto tempo, me ajudem, vamos fazer o cálculo de cabeça. Quanto tempo o chuveiro vai ficar ligado ao final de um mês? Pensa comigo. Se cada pessoa toma um banho por dia, nós temos 4 pessoas, então são 4 banhos. Cada banho demora 15 minutos. 4 vezes 15 minutos nos dá um intervalo de tempo por dia de 60 minutos. Também conhecido como 1 hora. Se por dia o chuveiro lá na sua casa ficar ligado por 1 hora, ao final de um mês, que são 30 dias, nós teremos esse chuveiro ligado por quantas horas? 30. Por 30 horas. Isto nos dá uma quantidade de energia no final do mês consumida por este aparelho de 120 kWh. 120 kWh é a quantidade total de energia consumida pelo chuveiro elétrico ao final de um mês. Se essa é a quantidade de energia, 120 kWh, qual é o gasto mensal desta residência? Realizando uma simples regra de 3, teremos X igual a 120 vezes 0,5. Nós teremos um consumo mensal na sua casa, só com o chuveiro elétrico, de R$60. Esta seria a quantidade de energia consumida por um chuveiro elétrico na sua casa ao final de um mês, considerando que cada um dos indivíduos, 4 pessoas, cada um tome um banho durante, no intervalo de tempo médio de apenas 15 minutos. Então, é um gasto bastante elevado. Isso sem levarmos em consideração que na sua casa existem lâmpadas, existe computador, tem carregador de celular, geladeira, temos diversos outros equipamentos. Então, nós temos que nos preocupar, de fato, com esse intervalo de tempo gasto, ou demorado, para que nós tomemos um banho. Beleza, pessoal?
Isso é o que eu tinha para falar um pouquinho para vocês sobre a primeira lei de Ohm e sobre potência elétrica.